Uma questão aplicada para o Tribunal de Justiça de Alagoas, juiz substituto, é uma questão recente, 2019, sobre os órgãos da Justiça Eleitoral, é correto afirmar. Então, novamente, nós estamos o quê? Cobrando aqui conhecimento a respeito dos órgãos da Justiça Eleitoral. E eu vou te chamar a atenção que os órgãos da Justiça Eleitoral são basicamente Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais nos estados e Distrito Federal, os juízes eleitorais e também as juntas eleitorais. Nunca se esqueçam, nunca se esqueça das juntas eleitorais. Então, sobre os órgãos da Justiça Eleitoral, é correto afirmar: A. Compete ao juiz eleitoral processar e julgar o registro e o cancelamento de registro dos diretórios municipais de partidos políticos. Ora, esta não é uma competência do juiz eleitoral, Julgar registro e cancelamento do quê? De registro dos diretórios municipais de partidos políticos. Não é competência de juiz eleitoral, Nós podemos, por exemplo, observar esse erro que aqui está na alternativa no artigo 35 do Código Eleitoral, ok? Alternativa B. Junta eleitoral é órgão da Justiça Eleitoral, composta pelo juiz de direito, que a preside, pelo representante do Ministério Público Eleitoral e por 2 a 4 cidadãos de notória idoneidade. Esta alternativa ela está correta desde que você retire o representante do Ministério Público Eleitoral. Ele não compõe a junta eleitoral. Então aqui nós temos uma alternativa também errada. Por quê? Porque membro ou representante do Ministério Público Eleitoral, ele não faz parte da junta eleitoral, Sempre é muito cobrado essa questão e eu quero que você guarde aí que representando o Ministério Público Eleitoral não compõe a junta eleitoral. Alternativa C. O Tribunal Superior Eleitoral é composto, entre outros, por 2 juízes, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Senado Federal. Ora, errado. Quem faz a indicação desses 2 juízes, dentre os 6, nesta lista sextupla, quem faz essa indicação não é o Senado Federal, mas sim o STF. Ok? Guarde isso. Quem faz a indicação é o STF. Então, a alternativa C também está errada. Vamos para a alternativa D. Os tribunais regionais federais elegerão seu presidente e vice-presidente dentre os juízes que os compõem. Veja que nós temos aqui uma questão interessante. Tribunais regionais federais. Ora, membros dos tribunais regionais federais não compõem a justiça eleitoral. Então veja, os tribunais regionais federais elegerão seu presidente e vice-presidente dentre os juízes que o compõem. Isso aqui é uma questão fora, daquilo que nós temos em matéria de direito eleitoral. Por quê? Porque dentro do TSE, os membros dos tribunais regionais eleitorais não têm assento. Podem sim ter assento nos tribunais regionais eleitorais, no caso, a indicação de desembargador ou de juiz federal. Mas eles não têm o quê? Condições de alçar a presidência ou a vice-presidência do tribunal. Então nos resta como gabarito, já vou colocar como correta antes da leitura, e diz aqui: além da função jurisdicional, o juiz eleitoral exerce função administrativa, já que é investido de poder de polícia. São exemplos dessa função administrativa medidas para impedir a prática de propaganda irregular e o alistamento
eleitoral. Então veja, aqui nós temos, de fato, informações compatíveis com o que compreende a Justiça Eleitoral, né? Nós temos, então, a alternativa E como gabarito desta questão.